Na terra das palmeiras, chamada de Pindorama pelos povos que aqui viviam, a floresta e os rios, o céu e o vento, a chuva, os bichos, os homens, as mulheres e as crianças eram parte de tudo que existia. E eram muitos. Tupi-guaranis, tapuias, tupinambás, temiminóis, tupiniquins, aimorés, carijós. Falavam muitas línguas diferentes, eram diferentes entre si. Viviam em muitos lugares, no campo, na mata, perto do mar. Percorriam praias e caminhos, por serras e montanhas seguiam, colhiam, pescavam, plantavam, levavam sementes por onde andavam. Tudo era parte da vida, e a vida era povoada de histórias que falavam do princípio do mundo. Namandu era um Deus que tudo escutava, criador do mundo que os cercava. E as histórias desses povos não eram escritas em papel, compartilhadas, permaneciam em seus pensamentos, como presença e memória, tornavam-se ensinamentos. Mas um dia chegou em que algo espantoso ocorreu. No mar, que na praia se desdobrava em ondas, caravelas empurradas pelo vento traziam gente estrangeira. Gente que pensava que Pindorama não tinha nome, que os habitantes da terra não tinham história nem pensamento. Não queriam saber seus nomes, nem suas histórias, nem como viviam naquele lugar. Podiam ser índios então, todos eles, qualquer um. E uma carta foi escrita ao rei, que era o senhor de uma terra distante. Dizia que a terra descoberta era rica e farta, era bem possível encontrar até mesmo ouro e prata. Para os portugueses, os estrangeiros que aqui chegaram, encontrar essa grande terra era conquista, riqueza e poder. O descobrimento comemoraram. Para os indígenas, sua chegada trouxe morte, violência e exploração. O novo mundo que se construía destruía o mundo ancestral. Para os povos que aqui viviam, o que aconteceu foi invasão. E foi Pindorama batizada com outros nomes ao longo do tempo da colonização. Foi ilha e foi terra, da Vera ou da Santa Cruz. Foi terra dos papagaios também. Não era uma ilha, nem a Índia Ocidental. Não era um novo mundo. Pindorama era a terra ancestral. Brasil virou seu nome e Brasis seus habitantes. Brasileiro era quem aqui trabalhava, no corte e na venda do pau-brasil, mas a metrópole portuguesa sugou riquezas muito além da Pirapitanga. A árvore vermelha foi o principal produto do começo da colonização, pois era preciso recursos para sustentar uma nação. O Brasil tinha um destino a cumprir, uma única vocação. Por mais de 300 anos, esse sistema existiu baseado na exploração. Era preciso terra, recursos, riqueza sem fim. O sistema colonial ampliava seu poder no trabalho da gente da terra e na vergonha, assim pensamos, da escravidão. Vindos da África, os navios negreiros trouxeram para o Brasil mais de 5 milhões. Sequestrados de suas terras, vendidos como escravos, eram jejes, nagôs, mandingas, alçais. Banto e Yorubá suas línguas. Contavam histórias de deuses fundamentais, responsáveis pela criação, como o Dudua e o Batalá. Mas o colonizador, que dono da terra se achava, é claro que pensava que também possuía os que ao trabalho forçado submetia. Nem sequer sabia quem eram, seus nomes esquecidos,
suas histórias e pensamentos menosprezados. Eram todos negros então, todos eles, qualquer um. Na roça, na mata, na casa, na rua, sua vida era feita de trabalho e sujeição. Por mais de 300 anos, esse sistema existiu baseado na exploração. No Brasil, quem mandava era o senhor, dono da terra, o comerciante português. Indígenas, negros, gente livre mas pobre, não tinham qualquer direito. Num lugar tão explorado e com tanta desigualdade, muita luta havia desde a invasão. Foram anos de revoltas, guerras e rebeliões. Os indígenas fizeram guerra contra os conquistadores. Os colonos se revoltavam contra os comerciantes portugueses. Os proprietários de terra nascidos aqui se rebelavam contra os comerciantes reinóis, vindos de Portugal. Os negros nos quilombos e ruas lutavam com seus senhores para que se findasse a escravidão. Foram muitas revoltas, as rebeliões e conspirações. Os interesses eram diversos numa terra de tantos lugares, com um povo novo, mestiço, sendo formado e com a maioria vivendo vida de falta e opressão. Uma guerra na Europa provocou uma situação. O rei precisou fugir e deixou Portugal para trás. Com a ajuda dos ingleses, para a colônia rumou. O Brasil virou Reino Unido, mas de fato nada mudou. Aqui mandava quem podia e quem tinha juízo obedecia. Sociedade, mais uma vez afirmamos, excludente, desigual e patriarcal. Não eram poucos os que queriam acabar com o sistema colonial, mas o sistema persistia, agora com certa modificação, abertura dos portos, aliança de comércio e navegação. A cidade do Rio de Janeiro tornou-se corte portuguesa. Ganhou jardim botânico, biblioteca, banco, museu e até jornal de boa circulação, com as ideias somente dos que mandavam nessa região. Revoltas, guerras e rebeliões continuaram a acontecer, todas elas reprimidas com grandes condenações, morte, exílio e muitos anos de prisão. Ideais de independência começaram a ter vez. Muita gente interessada em quebrar o monopólio português, o longo e sofrido pacto colonial. Antes que fosse tarde, o príncipe se adiantou. Portugal queria a recolonização. Outros tantos queriam era mesmo uma revolução, que incluísse o povo pobre e acabasse com a escravidão. Para os aristocratas e fazendeiros, isso era mesmo demais. Quebrar o pacto colonial era seu interesse, mas alto lá, nada de incluir o povo ou falar de democracia, pois, é claro, a escravidão permanecia. Dom Pedro ouviu os conselhos de Bonifácio e Leopoldina. Os ingleses, fazendeiros e aristocratas também fizeram pressão. Nem recolonização ou revolução. O que seria feito era a emancipação. E assim foi feita a independência do Brasil. O Brasil virou império pelas mãos do herdeiro português. Os aristocratas dominaram a política imperial. Os democratas que queriam a revolução foram presos ou desterrados. Os escravos e trabalhadores livres e pobres, desses ninguém queria saber. Numa certa medida, pouca coisa se transformou. O grito da independência virou quadro famoso. Fez Dom Pedro um herói, como se tivesse feito algo fenomenal. Muita coisa ainda permanecia com base na ordem colonial. Na nova Constituição que definia o que era essa nação,
Os brasileiros ricos eram cidadãos, os escravos, esses não. Os cidadãos podiam votar, menos os pobres que não tinham condição. A justiça é para todos, mas alguns tinham direitos. A maioria do povo não tinha não. A sociedade, que tristeza, continuava excludente, patriarcal e desigual. Muitas histórias podemos contar dessa terra chamada Pindorama, que virou Brasil há 500 anos atrás. O Brasil foi colônia, Reino Unido e Império, mas será que é nação? Precisamos contar essas histórias para descobrir quem somos nesse grande território, onde se continua a viver lutas de resistência, lutas por justiça e igualdade, feitas com grande persistência, para vencer essa longa e contínua exclusão. A escuta atenta dessas histórias pode nos inspirar no caminho de uma urgente transformação.